Boa noite a todos. Deixa eu só acertar o resto das coisas aqui. Boa noite, espero que estejam tudo bem. Sei se vocês estão me vendo direito. Se puder, aí no bate-papo, me dê um alô para eu saber que está tudo tranquilo aqui. Ok. Joana, deixa eu só ver aqui. Olá, olá, olá todo mundo. Deixa eu só ver que hoje eu troquei de aparelho, quero ver se consigo fazer tudo que eu quero aqui, onde eu estou. Ok. Deixa eu só ver aqui. Cristina, obrigada por já estar aí. Ok. Só falta a Vanessa. Ok. Vamos lá começar aos pouquinhos. Primeiro, eu queria agradecer a vocês, né, as palestrantes que disponibilizaram um pouquinho do seu tempo nessa agenda tão corrida. A gente precisa realmente de um tempo para fazer tudo aquilo que a gente deseja e, principalmente, estar a serviço. Vocês estão me ouvindo bem? Digam só, ok, aqui sim, ok, obrigada, obrigada, obrigada. Cristina e Luísa, por favor, liguem as câmeras. Já está! Ok! Consegui! Yes! Vários paradigmas nós estamos quebrando nesse momento. Está sendo mesmo fantástico. Olha, vamos começar, né, o nosso talk show antes do jantar. E por que antes do jantar, né? Quando eu criei esse trabalho, eu criei ele com a perspectiva de que a gente pode se alimentar de várias coisas de mais ou de menos qualidade. Não só aquilo que a gente come, né, a gente ingere, mas também aquilo que a gente absorve. E nos dias que a gente está vivenciando hoje, a gente tem chance de fazer várias escolhas intensas do que a gente quer se alimentar. Se é algo que nos nutre a alma e o corpo físico, ou se é algo que desnutre, né, a alma e o corpo físico. Então, esse talk show é para que a gente se alimente de coisas de qualidade, que alimente a nossa alma, aumente a nossa vibração e, consequentemente, a gente vai ter um corpo físico talvez mais saudável ou pelo menos mais harmonizado e vamos para a refeição com uma outra vibração. Então, antes de tudo, muito, muito obrigada por estarem aqui. Hoje nós vamos falar sobre novos paradigmas. Esse tempo faz com que muitas pessoas comecem a pensar acerca disso, né? Acerca de mudanças, de transformação. E eu achei esse é um bom tema para que a gente possa alavancar esse projeto, né, como segundo encontro. Por isso eu convidei, né, 3 pessoas que eu acredito que têm muito para dizer acerca de mudança de paradigma, que é a doutora Cristina Pinho, que é a nossa querida Luísa Sá e a Vanessa Fernandes. O que eu penso? Quando eu penso em paradigma, essa palavra é uma palavra que está sendo usada muitas vezes, né, nesse momento. E eu tive o cuidado de ir no dicionário, né, aquela coisa que a gente faz quando está na escola, para o que significa mesmo
né, paradigma. O que são novos paradigmas? Aí eu achei interessante olhar a definição em português que diz, né, que paradigma é uma representação de um padrão a ser seguido, é um pressuposto, ou é aquilo que os membros de uma comunidade partilham. Então eu disse, é mesmo isso, né? Tá no dicionário, é ao pé da letra, como a gente diz no Brasil, né? Realmente é o momento da gente olhar o que a gente, como comunidade, partilha e o que a gente tem como padrão, né? Adquirido, a ser transformado, a ser transmutado, enfim, a identificar, soltar e transformar. Então, o dia de hoje no Talk Show é mesmo, vamos lá falar de novos paradigmas. Deixa eu só ver uma coisa. Luísa, tu tá com a câmera ligada? Eu não vejo-te. A Luísa tem que ligar o som. Eu vejo a Luísa. Eu não vejo a Luísa, eu só Eu vejo... estou a vê-la aqui. Ok, perfeito. Ok. Ah, tá. Agora... Só? Ok, ok. Ok. Só falta mesmo a Vanessa entrar por aí. Então, vamos lá. Eu queria começar, né, falando um pouco de novos paradigmas e usando a nossa possibilidade de um olhar de ordem alfabética, queria começar com a Cristina, né? Queria olhar um pouco para a visão dela e para a vivência dela acerca de paradigma. Para quem não conhece bem, né, a Cristina é uma grande médica, autora de um livro chamado Médico Unicista, um ensaio sobre a cura. É isso, né, Cristina? Sobre a arte de curar, sim. De curar. Ensaio sobre a arte de curar. Arte de curar. Sim. Nós somos amigas há muito tempo e é um prazer tê-la nesse tema. E quando eu estava olhando o livro dela e olhando a capa, eu lembrei de uma coisa, Cristina, que talvez você não se recorde. Há anos atrás, você me sugeriu um livro chamado Curar, que era de um médico, né? De um psicólogo, se eu não me engano. Psiquiatra, do David Servan-Schreiber. Exatamente. Que foi o primeiro livro que eu li acerca de respiração e que tinha um ensaio, né, no uso da respiração, no tratamento dos clientes dele, porque ele fazia uma medição eletrocardiograma e uma medição de eletroencefalograma a partir do processo da respiração. E eu nunca mais esqueci essa leitura, e foi sugerido por ti. E quando eu estava lendo o teu livro e olhando o título novamente, eu falei, olha, está aqui o Curar de novo, né, que a Cristina me trouxe há anos atrás com uma sugestão de uma leitura, e agora o livro dela traz também esse verbo, e eu quero que ela traga essa possibilidade do curar, por isso que eu te chamei. E, logicamente, a primeira pergunta, que deve ser o que todo mundo está fazendo nesse momento, é o que é a medicina unicista. Então, eu queria que você começasse falando de como você, médica, traz esse conceito de medicina unicista para Portugal. Eu queria saber um pouco sobre isso. Obrigada, é um prazer enorme estar aqui, enorme, contigo. E porque foste uma das mentoras desta grande mudança do padrão e do início desta medicina unicista. Foste tu, foi a Sofia Franco há muitos anos atrás, num pequeno grupo. E o que é que aconteceu? O meu padrão era a medicina moderna, a medicina tal como eu aprendi na faculdade e pela qual continuo a usar e tenho um enorme respeito, e essa medicina... Então agora neste tempo está a dar provas de uma dádiva impressionante, não há palavras para descrever isso, mas o que é certo é que essa medicina, eu fiquei muito desconfortável com ela a uma determinada altura da minha vida. Tinha já 40 anos, não era nenhuma menina,
E foi mais ou menos, foi pouco depois de nós nos termos conhecido, de eu ter começado a meditar, foi no 2002, 2003, isto partiu de um grande descontentamento da minha parte, de repente sentir que eu estava a abordar a superfície, mas não estava a ver nada em profundidade, não estava a conseguir, era sempre um bocadinho mais do mesmo, era a doença crónica e prescreve mais isto e mais aquilo, mas nós geríamos tudo e curávamos pouca coisa. Na emergência curamos muita coisa, salvamos vidas de hemorragias digestivas. A minha especialidade como médica convencional é gastroenterologia e tinha a paixão da urgência como cuidados intensivos e tudo, e vem daí. E a certa altura fiquei tão desconfortável e tão descontente que precisei de me afastar. E ao afastar-me desse padrão, manifestou-se outro. Ou seja, eu não procurei nada, só fiquei quietinha no meu sítio a observar e a ver, ok, deixa-me só ver isto, não é? E porque é que eu estou descontente com isto e vamos ver o que é que acontece. E o que é que acontece é que entra uma farmacêutica pela porta dentro, literalmente, e dizer, olha, eu preciso de si para isto, assim, assim, e conversamos e tal, ela diz, já uma vez pensou em homeopatia? E eu, não, nem sei o que isso é, sabia o que era a medicina tradicional chinesa, homeopatia, confesso, com 40 anos não sabia, e ela, mas olha, eu acho que tem perfil de homeopata, e eu com esta curiosidade geminiana, esta coisa, perfil de homeopata, o que é que será isso? E fui ver, como tu agora foste ver, ok, definição de paradigma, o que é isto? E é brutal, é o padrão e a partilha, e isto é lindo, lindo. E então foi essa homeopatia que me caiu no colo e que eu comecei a estudar e que me apaixonei pela homeopatia, comecei a ligar tudo. Mas a seguir, ao mesmo tempo que eu estudava a homeopatia e continuo a estudar, também o meu desenvolvimento pessoal não parou. E esse desenvolvimento pessoal trouxe-me, com isto tudo ligado, com a medicina convencional ou a medicina moderna, com a homeopatia e com o conceito da medicina moderna de psiconeuroendocrinimunologia, não é? Em que está mesmo tudo ligado, e um dos artigos da psiconeuroendocrinimunologia mais interessante é um artigo de 2002 do professor de reumatologia dos hospitais da Universidade de Coimbra, que descreve muito bem os pensamentos e emoções ligados ao nosso sistema endócrino e ao nosso sistema imunitário e ao nosso sistema nervoso, e como é que tudo liga com tudo e como é que tudo tem a ver com tudo. E a homeopatia traz-nos a doença não nós vítimas de alguma coisa que nos acontece, não algo que vem de fora, mas traz-nos a doença como criação exatamente desse eixo psiconeuroendócrino imunológico. E então, por aí, este caminho, desde um pouco ficar a medicina convencional como vá lá à base, e depois unir a homeopatia, pôr por cima a meditação, ir cozinhando isto tudo, o conceito depois mais recente o livro foi escrito em 2017, há 3 anos, e já tem esses capítulos, a medicina convencional, a homeopatia, o conceito de placebo, então foi esse que veio aqui, que acaba por ser placebo nocebo, que nós temos dentro de nós um mecanismo que pode ajudar-nos ou que pode fazer-nos muito mal. E podemos também fazer isso no outro. Nós podemos ser agentes de placebo ou agentes de nocebo. Convém que sejamos sempre agentes de placebo e não de nocebo. E isto tudo adequado a uma grande alteração, e eu vou deixar isso para a Luísa, porque sei que é ela que vai falar nesse assunto, mas uma grande alteração da minha própria alimentação, que mudou muito nos últimos 20 anos. Eu entrei no ano 2000 a não comer carne, depois tornei-me vegetariana durante um tempo, de vez em quando ainda como peixe, portanto houve aqui
um andar para trás, entre aspas, mas vou ouvir com todo o prazer a Luísa, vou aprender bastante com ela, de certeza, e promovo também muito isso, a alimentação e o exercício físico, e é interessante também depois de termos a Vanessa a falar de tão importante que isso é, porque nós somos seres articulados, nós temos desde das articulações pequeninas às grandes, isto é preciso ser mexido, é preciso ser cuidado, é preciso ser alongado. E agora que as pessoas estão mais confinadas a casa, por favor, também não se esqueçam disso, é importante. E aquilo que comemos. E depois voltamos outra vez ao princípio, os pensamentos, são os nossos pensamentos que nos alimentam, são as nossas emoções que nos dão esta alegria de estar aqui, o prazer de estar aqui na conversa convosco, ou às vezes uma outra angústia ou uma outra coisa. E tudo isso existe. E não é para ser nem posto debaixo do tapete, nem dizer, eu agora não quero, porque isto agora dói um bocadinho. Sim, dói, mas pode não ser sofrimento. Dor não é igual a sofrimento. Dói, às vezes não é nada fácil mesmo, mas se nós conseguirmos pôr aquela distanciazinha entre a dor e observar isso, sofremos menos, temos ali um fio da navalha que às vezes é importantíssimo para nos auto-observarmos, porque o observador muda a matéria. Observar é eu estou com, mas não estou a sofrer com, tenho tudo isto aqui comigo. Então, de um padrão de medicina convencional passando por um padrão homeopático, sendo que a homeopatia tem 200 anos e a medicina convencional tem muito menos, portanto, convencional tem mais, mas a medicina moderna é mais nova do que a homeopatia. A homeopatia tem a sua base no Organon, que foi escrita em 1810, e Pasteur só nasceu em 1822, e Claude Bernard, que escreveu a Introdução à Medicina Experimental, escreveu esse livro em 1865, 50 anos depois do Organon, portanto da Bíblia da Homeopatia, ter descrito toda a experimentação que se faz com todos os remédios. Portanto, um dos pilares da homeopatia é exatamente a experimentação, e isto nós falamos muito em ciência, que a homeopatia não é ciência, etc, etc, mas temos que ver que a ciência é importantíssima e ninguém lhe tira esse valor, mas há uma diferença entre o que é importante e o que é determinante. E nós temos toda a importância dada à ciência, concordo, mas o determinante é que funcione, tem que funcionar. E nós vemos uma ciência que não funciona atualmente. Vemos uma ciência que põe as pessoas em doenças crónicas, cujas doenças crónicas as tornam muito mais frágeis para a doença aguda que eventualmente pode aparecer, como é a que estamos a viver agora. E toda esta situação aguda, quem são os mais frágeis? São os que já têm a doença crónica de base. E a medicina, lamento muito dizê-lo, mas ainda está num padrão de promover essa doença crónica e não de a aliviar. A medicina, com a alimentação, com o exercício físico, com a mudança de paradigma aqui, com saber lidar com as nossas emoções, consegue não entrar na doença crónica, consegue evitá-la, consegue minorá-la. E ao fazer isso, depois podemos usar a homeopatia, a acupuntura, a suplementação é importantíssima, estava-me a esquecer disso. Portanto, agora as pessoas sabem que estão a tomar vitamina C, estão a tomar vitamina D, selênio, zinco, toda a gente fala nisso, toda a gente sabe. Isso é importantíssimo para que a parte bioquímica do nosso corpo se autorregule, uma vez que os neurotransmissores que equilibram e que unem todo o sistema psiconeuroendócrino imunológico, é essa linha toda bioquímica. A alimentação, importantíssimo, e é aí que a medicina moderna ainda falha. Depois na urgência, na emergência, isso salva vidas todos os dias, mas podemos chegar à doença aguda preparados de outra maneira. Isso não tem acontecido. Portanto, o paradigma, para mim, este novo paradigma do médico unicista, portanto, desta unidade de tudo isto, de não vermos a superfície, mas vermos tudo, é devolver o poder ao paciente. O paciente não é vítima de nada, é devolver o poder à pessoa. A pessoa tem que
aprender a cuidar de si própria. E nós devemos isso, nós que sabemos fazer isso, dizer, olha, porque não por aqui, ou por aqui, ou por aqui. E que a pessoa não fique dependente de não, é aquele que me vai curar, é o médico. Não é o médico, não é o padre, não é o advogado, não é o terapeuta, seja ele quem for. Somos nós. Claro que nesta partilha, são membros que partilham, adoro esta definição de paradigma, e nesta partilha podemos sempre juntar mais alguma coisa, e para mim é isto agora, é devolver à pessoa o seu próprio poder, é sermos um agente de placebo e não de nocebo, é colocarmos... Eu não tenho televisão, portanto não tenho rádio, de vez em quando ouço as notícias, mas eu não vejo nada, e estou aqui, estou disponível, e penso que seria bom colocar mais no meio de tudo. Mostrem António Silva, mostrem os filmes portugueses, mostrem Luís de Funès, mostrem mostrem Cantinflas, mostrem às pessoas, deixem-nas rir, deixem-nas apanhar sol, deixem-nas respirar. Isso é absolutamente importantíssimo. E sim, claro que temos que fazer este isolamento físico. Não estamos isolados de mais maneira alguma, nem pretendemos que isso aconteça. Estamos aqui em partilha. Isto é uma mudança de paradigma, sim. Vamos sair disto tudo, todos nós, muito mais fortes e melhores. Todos nós. Vou-me calar agora um bocadinho, Marinela, eu não sei. Não, olha. Não, ótimo, está ótimo. Acho que foi fantástico. Acho mesmo que é esse olhar de ter essas escolhas que a gente, às vezes, acredita que não tem, muitas pessoas acreditam que não tem escolhas, ou depositam na mão do outro as suas próprias escolhas. E isso faz com que a gente perca a coisa que a gente tem de mais sagrado, que é o nosso poder pessoal, que se fala muito, né, como poder pessoal, uma coisa para criar coisas megalômanas, mas, na verdade, o nosso poder pessoal vai de coisas muito simples, a ligar ou desligar a televisão, por exemplo, sentar numa janela com o sol batendo ou não, são escolhas simples, né? Que faz toda a diferença. Toda a diferença. Né? E aí eu posso estar exercendo o meu poder pessoal e não estar depositando na mão de ninguém a suposta solução, né, para a minha vida, que está para as curas das mazelas que eu tenho, porque eu escolho não olhar para mim. E isso é preocupante, porque quando a gente deposita algo na mão do outro, né, da forma que eu vejo, esse outro vai ser o meu salvador e também o meu carrasco. Porque eu não vou aguentar o tempo inteiro dando para o outro o poder de ser o meu salvador. Em algum momento eu vou querer destruí-lo, porque ninguém aguenta isso por muito tempo. Então é sempre essa polaridade. Ou aquele me salva ou me mata. Me faz bem ou me faz mal, porque eu não assumo fazer nada por mim. Esse é o ponto. E eu sinto que está chegando um momento que a responsabilidade tem que ser a palavra-chave. Sim. Não é? Sim. E aí sim a gente... Boa partilha. Eu não sei fazer isto, pergunta, também não sei tratar de carros e vou ao mecânico, então ok, vou ao médico, mas com essa responsabilidade, não é façam tudo por mim e eu não faço nada, não pode ser, não pode ser. É isso mesmo, é mesmo isso, é mesmo isso, é mesmo isso. Vamos te ouvir mais. Queria ouvir a Luísa um pouco, né, para saber principalmente sobre esse projeto dela, né, da ciência vegan, saber quantos paradigmas ela deve ter transformado na vida dela para chegar no ponto onde está com um projeto desse, juntando, né, a alimentação e a ciência e as emoções e um processo acadêmico junto com o veganismo, que às vezes parece que são coisas tão separadas, né? Mundos tão separados, é quase como se fossem estruturas cultuadas por pessoas com ideias e conceitos diferentes acerca da vida, e, na verdade,
não é nada disso, né? Há uma grande união. Então, eu queria primeiro te agradecer, Luísa, por ter aceito o convite e saber como é que você vê isso, como é que criou esse projeto, como é que estão os teus paradigmas para a gente poder beber um pouco da tua informação. Tá ouvindo? Perfeito. Mari, boa tarde. Boa tarde para a gente, boa tarde para o Brasil. Sim. E agradeço muito pela oportunidade, é uma oportunidade muito, muito maravilhosa para mim, para falar sobre o que eu acredito. E tudo que a Cristina falou, eu fiquei assim, uau, cara, é maravilhoso, é exatamente isso que eu acredito. Eu sou farmacêutica de formação no Brasil e como farmacêutica eu sempre desejei servir a humanidade, aliviar a dor, combater doença, que seja, de alguma forma, trabalhar com o corpo humano para ele trabalhar na sua perfeita harmonia. E fiquei nessa busca. Também estudei um pouco sobre homeopatia na farmácia. Me permitiu, graças, né, que a evolução de tudo que a gente consegue ver em resultados na homeopatia, e ela não consegue lutar contra mais nada, independente se falarem que não é científico ou não científico. A homeopatia estava no meu currículo e eu escolhi fazer homeopatia, amei homeopatia, apesar de muitas críticas dos meus colegas de farmacêuticos, por causa da medicina moderna, como ela é, né, como ela foi construída, como ela hoje está baseada no seu centro, né? E eu também ficava me questionando sobre tudo isso. Mas como assim? Mas e o placebo? Mas e todos esses efeitos que estão tendo? E tudo isso que a gente vê? Nada disso a medicina moderna conseguia me responder. E tá tudo bem. Eu consegui avançar com a medicina moderna, ao mesmo tempo eu conseguia caminhar com as minhas dúvidas. E até lá foi assim, né? Eu fiz a minha formação toda farmacêutica com as minhas questões. Eu fui para a indústria farmacêutica, eu criei expectativas para mim, criei minhas metas, fui atrás dos meus planos, mas chegou um momento que a dúvida ficou muito maior. Como é que eu respondo essas questões? Eu não conseguia através da medicina normal, através do ensino, pelo menos no ensino no Brasil, né? Na medicina no Brasil, na área da saúde do Brasil. E até que eu cheguei na neurociência. E eu vim fazer mestrado em Portugal, pai do neurocientista português. E ele criou com todos os seus conhecimentos um mestrado em Portugal de neurociência afetiva, então a ciência das emoções. E eu vim aqui buscar mais sobre saúde, sobre o que isso poderia trazer como uma nova perspectiva na área da saúde, né? E foi muito bom. O mestrado em ciências e emoções foi fundamental para a minha área como farmacêutica, como na área da saúde, para abrir horizontes sobre como a nossa mente funciona, como a nossa mente influencia a nossa imunidade, como a nossa mente influencia muitas coisas na nossa vida, e não só em conjunto com a nossa alimentação, com o nosso estilo de vida, né? Eu, nesse momento em transição de como que eu trabalhava com uma medicina convencional, como eu trabalhava com a saúde, comecei a mudar minha alimentação para uma alimentação baseada em plantas, em vegetais, diferente da alimentação como ela era baseada basicamente, pelo menos na cultura brasileira, muito centrada no animal, né? Ovos, leites, carnes, elas são o centro da alimentação. Então, como eu comecei a fazer essa mudança e toda essa transformação para tudo que é vegetal e não machucava a minha saúde nem a saúde de ninguém. A Organização Mundial da Saúde comprovava que a alimentação baseada em plantas era uma alimentação saudável. E aquilo ali, para mim, mudou completamente a minha vida, né? As emoções e o estilo de vida,
Mudou completamente a minha vida. E a partir de então, desde que eu vim para Portugal fazer o mestrado, e conheci a Marinélia, que está me ensinando muito sobre business e muito sobre sucesso, sobre formas de trabalhar em negócios, corporativamente. Eu estou trabalhando com a questão do desenvolver a área da saúde de outra forma, né? Da saúde de forma alimentar, da saúde com outra perspectiva, a perspectiva de que a gente pode prevenir que aconteçam as doenças. Na área da farmacêutica, a gente só estuda a doença, a gente estuda muito a intervenção. Não sou contra a intervenção, né? A ciência é muito importante, ela é muito boa para a gente, mas eu não quero que chegue até lá. Eu não quero que chegue no momento que a gente tem que intervir o tempo todo. A gente tem que conseguir se manter saudável. A vida, ela é perfeita e ela é a manifestação perfeita da saúde, né? Então, quando a gente está tendo muita questão relacionada à saúde, eu acho que a gente tem que olhar para o que está causando tudo isso. Então, tudo isso é muito importante para mim relacionado à área da saúde. Luísa, deixa eu te perguntar uma coisa. Nessa tua mudança de alimentação, quais foram os paradigmas mais difíceis de você quebrar e quais foram aqueles que você introduziu novos com muita intensidade na tua vida? Os mais difíceis de quebrar, muitos. A gente tem que quebrar muitos paradigmas para mudar uma alimentação. Porque a gente aprende alimentação basicamente com uma geração, né? Então, nossos pais ensinam o que eles aprenderam, o que eles entenderam, ou o que eles receberam de nutrição. Então, tem que quebrar muita questão do tipo, talvez não seja muito assim, a gente consiga a nutrição da outra forma, a gente tem esses nutrientes de outro jeito. Então, mais ou menos assim, a ciência traz formas de você se nutrir que não seja da forma que você aprendeu, né? Então, quebra nesse momento muitos paradigmas, muitos. E eu acho que eu também fiz muitas perguntas para pessoas que eu conhecia que seguiam uma alimentação vegetariana, que era do tipo, e as proteínas? Mas você vai viver do quê? Meu Deus, vai comer o quê? E muitas perguntas que são padrões de pessoas e tudo bem, faz parte, porque a gente tem um consciente coletivo, com muitas informações enraizadas lá. E a gente tem que... Eu até, na época, eu pensava, mas como que essas pessoas estão me perguntando exatamente as mesmas coisas que eu perguntei para outra pessoa? Como? Eles estão lendo o meu pensamento? Eles não estão lendo o meu pensamento. Eles estão exatamente dentro do meu pensamento. Nós fazemos parte de uma coisa só, né? Nós fazemos parte de um mesmo coletivo. E dentro desse coletivo temos muitos paradigmas, muitas crenças. E para poder a gente conseguir mudar qualquer coisa, a gente tem que olhar para do que a gente acredita no passado, do que foi nos ensinado. Né? E eu tive que olhar muito. Para mim não foi difícil mudar a alimentação, porque eu tenho uma habilidade, uma questão com a cozinha que para mim me facilita a cozinha. Mas para mim o social foi difícil. Né? Chegar e dizer para as pessoas que não, a partir de agora eu me alimento dessa forma, ou a alimentação do jeito que eu conhecia não era mais a alimentação que eu achava que era nutritiva. Então, me impor nessa alimentação foi para mim difícil. Cada um vai ter a sua dificuldade na alimentação, seja ela na questão da cozinha, seja ela na questão social. Para mim, foi na questão social. Então, isso, o paradigma foi muito mais relacionado do tipo, uau, não precisamos mais seguir isso que aprendemos, podemos seguir muitas outras coisas que são novas, muito relacionadas às emoções, à nutrição, muitas coisas que estão trazendo. A medicina, pelo menos para mim, na farmácia, foi tudo que me ensinavam era correto. Basicamente era assim, é isso, a ciência é isso, pá. Os nucleotídeos são esses,
Era muito direto e reto. Quando eu comecei a questionar e comecei a perceber que a ciência trazia muita coisa, na neurociência, muita coisa avançada, tudo isso mudava, epigenética, nossa forma de estilo de vida muda a nossa expressão genética, tudo isso era muito novo. Tudo isso era muito novo, tudo isso era muito... Mudava completamente a forma como a gente olhava a medicina. E eu ficava imaginando, nossa, imagina os médicos tendo que trabalhar na prática isso, e a gente está mudando toda essa forma de olhar, e eu ficava nesse paradigma, sabe? Tipo, não vai ser mais dessa forma. Como a gente se comporta hoje, como a gente escolhe agir hoje, vai determinar desde a nossa saúde, a saúde dos nossos filhos, a saúde das próximas gerações e tudo mais. Né? E isso aí. Sem falar da energia, que a energia controla muito mais. Então, sim, muitos paradigmas vão ser quebrados na saúde. Estão sendo quebrados na saúde. Sim. Ok, Luísa, já voltamos aí. É mesmo interessante, né? Olhar, e você falou sobre o quanto as pessoas perguntavam, né, acerca da tua nova forma de se alimentar, como uma interrogação de vai conseguir sobreviver com isso? Do mesmo jeito que você perguntava para as outras pessoas, né, me ajuda aí a sobreviver com isso. E é interessante porque eu falo isso muito nos meus programas de sucesso, que é o denominador comum de qualquer mudança são as relações. As relações causam um impacto muito grande quando a gente decide sair da curva. Porque aquilo afeta todo mundo. Né? Afeta a nossa família de base, afeta os nossos amigos quando nos convidam para jantar, afeta todas as nossas relações. E, na verdade, nós estamos fazendo uma mudança que parece que é só para nós, tá? Mas, na verdade, para o bem e para o mal, não é só para nós. É para tudo que está em volta. Então, o denominador comum é as relações. É onde a gente segura a energia, dizendo, será? Continuo? Devo? Porque o que está lá por trás é sempre aquela ideia de que posso vir perder amor. Então, eu coloco isso em questionamento. E quando a gente fala de alimentação e lembra que a nossa primeira alimentação foi uma nutrição materna, a gente está falando do nosso primeiro amor. Então, é como se eu quisesse virar para o meu primeiro amor e dizer, olha, muito obrigada por esse amor, mas agora a minha forma de ver o amor é outra. É isso. E esse limbo entre o primeiro amor e o próximo amor, às vezes toca mesmo no grande medo. De eu larguei o primeiro amor e o próximo vem ou não? E é a hora que muitas pessoas, quando não são estruturadas, recuam. Tentam voltar para o amor antigo, mesmo já não fazendo mais sentido nenhum. A sensação de estar estranha, não é aceite. Quem é você agora que pensa que a nossa família toda sempre se alimentou assim, agora você chega e diz que tem que ter um prato diferente só para você. Quem é essa, né, que chegou tão novinha querendo trazer uma forma revolucionária de se alimentar? Muitas vezes, né, quem troca alimentação sente logo esse impacto e é apontada como aquela que traz uma coisa que mexe com a estrutura familiar e que incomoda. Então, eu entendo claramente essa troca de paradigma. Cris, você levantou o dedo, quer falar? Diga lá. É a história são duas coisas. Agora, esta das relações e desse amor, ok, perde-se esse amor, mas ganha-se respeito. Quando, não é? Quando a Luísa muda de alimentação, ou quando há uma Cristina que diz eu tenho que sair daqui porque eu não me sinto bem aqui, e toda a gente diz, pronto, está louca, vai deixar de ser funcionária pública, etc. Isto está há mais de 15 anos atrás, não pode ser, mas há uma coisa, eu tenho que fazer isto por mim, ganha-se respeito. E depois o amor continua lá, o amor da família, dos amigos, continua lá.
Há ali um bocadinho que abanou tudo, e depois há muitos colegas que desapareceram, e depois há outros que desapareceram, mas que já voltaram, há outros que nunca mais voltaram, mas isto é mesmo assim. E houve um caminho de eu ou faço isto ou morro. E então há uma morte, mas eu esta já não consigo viver com ela. Então há o limbo, e esse limbo é que é muito difícil, mas depois é um renascer, como parece que o que está a acontecer agora, não é? E quando se renasce, ok, agora estou aqui, muito bem, e estou com isto. E depois de repente fica tudo outra vez, tudo direitinho, e depois há outra vez outro caminho, não é? É por aí, portanto, esta coisa. Eu acho que é essa nossa partilha que pode inspirar e encorajar as pessoas, porque esse limbo todas nós já passamos em algum momento, não é? Mas Sim. sobrevivemos e saímos mais estruturados do outro lado. Sim. Né? Mais fortes, não é? Mais íntegra. Há aqui também uma integridade. Está tudo ligado. Isto é assim, e não é assim. Eu não sou melhor nem pior. Eu só estou integrada. Eu sinto muito mais agora inteira. Este unicismo. E isto é muito importante, porque se eu sou capaz, todos são. Isto é dar permissão para o outro também ser. Dizer, olha, é assim, ai, mas é difícil, não sei. Não. Somos todos capazes de o fazer, todos. E com a ajuda de todos. Eu acabei por não fazer nada disto sozinha. Claro que é sempre, e no fim dizem, nós pensamos, e no fim é sempre, diz a neurociência, é a emoção, e se não há emoção não há decisão, não é? Portanto tem que haver, está lá, e pronto. E depois... deu-se o salto e está ali. Portanto, e depois vem tudo outra vez e liga-se tudo outra vez já num outro patamar. Este é um registro. O outro registro, ao ouvir a Luísa e ao falar de doença, nós quando já temos uma doença, um rótulo, não é? Porque para o homeopata o rótulo é mais o remédio da pessoa, é o seu semelhante e contam-nos todos os seus sintomas e nós observamos tudo e todos os sinais e vemos, olha, o remédio que poderá outra vez reativar, fazer o reset, fazer aqui outra vez pôr tudo a andar no sentido da cura é este, com ou sem rótulo, mas na medicina convencional, quando há esse rótulo, essa doença já traz muita acumulação atrás, a pessoa já acumulou muito pensamento, muita emoção, muita coisa, muito lixo, muita comida que não devia, muita coisa que fez errada, ok? Não há certo nem errado, há experiências, mas muitas experiências que a trouxeram ali. E então, para o homeopata, o sintoma não é esta coisa da doença, o sintoma é uma tentativa de cura. O corpo mostra febre porque está a tentar curar-se de alguma coisa que o agrediu. Então a febre é para se defender e eu preciso de subir a temperatura até um determinado nível para poder matar o vírus, a bactéria, o que for, não é? Ou tenho uma diarreia porque eu comi alguma coisa que me fez mal e preciso de expulsar aquilo. Claro que não vou deixar de desidratar, etc. Vou-me tratar, mas não vou suprimir. É esta coisa, não vou suprimir a emoção e vou ficar ali com ela, como se falou há bocado, não vou suprimir o sintoma, porque senão então é que eu vou acumular. Esta mudança de paradigma também é o não acumular. E a medicina moderna ainda acumula com muitos medicamentos. É um medicamento para isto, outro para aquilo, outro para aquilo, outro para aquilo, e depois de repente, eu não posso exprimir por aqui, portanto não posso ter azia, e tomo uma coisa e fico sem azia, mas depois essa coisa provoca-me outro sintoma e depois eu não posso ter o problema da pele e ponho um corticoide porque isto também não dá jeito, e depois este foi-me causar outro e depois já tenho uma osteoporose ou tenho o que for, e isto nunca mais acaba. Quando? Eu tinha azia, que era o que estava lá muito atrás, então e se eu deixasse de fumar, ou se deixasse de beber álcool, ou de comer picante, ou o que for, cada um, não é? Pronto. Portanto, esta acumulação, e depois é também esta acumulação aqui, é olhar para mim, mas porque é que eu estou sempre a pensar isto, ou porque é que eu estou sempre aqui nesta emoção, qual é o meu padrão emocional, e observá-lo e mudá-lo, com ajuda, claro. Portanto, era só mais esta chega. Obrigada. É isso mesmo. Olha só, o João Marcelo está fazendo uma pergunta aqui, que ele diz: a mudança de paradigma
muitas vezes gera imposição, no sentido de que o paradigma anterior deixa de ser válido. Tem mesmo que ser assim? Não, pode ser complementar, não é? Até é interconectado, até, olha, por exemplo, um paradigma muito antigo que era o Sol andava à volta da Terra e afinal são os outros planetas todos que andam à volta do Sol. E houve esta informação, mas depois houve muita resistência, e houve até ser imposto e a ciência aceitar. Não, realmente, olha, andamos todos à volta do Sol, ok. Então vamos mudando, mas há sempre, e o João está cheio de razão, há esta interface das coisas em que a medicina moderna tem o seu valor, não vai mudar, quer dizer, vai mudar o seu paradigma e já está a fazê-lo, não é? Mas é absolutamente extraordinária para as doenças agudas. Agora, este paradigma de criar mais doença tem que ser travado, não consegue, não há sistema de saúde em nenhum sítio do mundo que consiga aguentar isto, não há, isso é, e estamos agora a perceber isto, portanto, tem que ser desde pequenino uma educação para a saúde e não para a doença, mas sim, o paradigma anterior vai quando até que cai por si, quer dizer, as coisas não precisam, isto não é nenhuma guerra, isto não é, estamos todos a sim, é isso mesmo. a trocar ideias, e é por isso, portanto, é saudável e temos sempre alguma coisa a juntar e a ajudar e a colaborar. Epá, não tinha pensado nisso, desde que estejamos abertos para isso, desde que não haja aquela coisa é só por ali, porque a ciência assina por baixo. Não, a ciência assina por baixo, sim, mas nós experimentámos, e isto em homeopatia é fundamental, experimentámos e resultou e funcionou e está aqui. E funcionou às vezes, ainda ontem falava com uma paciente, funciona com a doença antiga a mostrar-se, ou seja, a senhora suprimiu um herpes durante muito tempo e começou a fazer homeopatia e o herpes foi sempre batendo à porta e foi sempre mostrando, e ela sempre a fazer, já sem dor, já sem as características todas, mas estava, então, doutora, mas isto nunca mais acaba, mas está sempre a aparecer. E ela percebeu o mecanismo que é o corpo sempre a mostrar, porque o remédio homeopático estava a mostrar aquilo que tinha sido acumulado, que tinha sido suprimido. E pronto, olha, agora há 3 semanas que estou bem, agora tenho dúvidas sobre outra coisa, pronto, e tudo bem. E é isto, é nós primeiro não colocarmos mais lixo e depois começarmos a tirar devagarinho e a seu tempo e sem dor nem sofrimento, ou com o menos possível, mudar o paradigma. Portanto, sim, não é preciso dar cabo do outro assim de repente. Sim, eu acho que é mesmo isso. Às vezes as pessoas falam, né, de quebrar paradigma, e eu gosto mais, às vezes, de dizer, olha, paradigma não se quebra, na verdade, né? Há um paradigma que acaba se desfazendo, porque um outro nasce e vai tomando força, até que um perde a relevância, né? Porque é assim. Então, enquanto há os dois, há essa interface, né? Porque em algum momento vai haver os dois, é mesmo assim. Olha, mas o João até está aqui a dizer que a questão era mais para a alimentação. Eu vou deixar a Luísa, quer dizer, não tem nada que deixar, mas a Luísa vai falar. Mas agora, até nesta altura, há pessoas que comem carne, há pessoas que estão na dieta cetogénica que ainda comem mais carne, há pessoas que são veganas, há pessoas que são vegetarianas, e estão os paradigmas todos em paralelo, não é? E o João diz que era para a alimentação, portanto, Luísa, o que é que tens a dizer sobre isto? Sim, porque na verdade quando a gente fala, né, aqui de paradigmas, é um paradigma em relação a tudo. Pois, né? É mesmo em relação a tudo. E eu acredito que o processo é igual para qualquer tipo de paradigma que a gente vá transformar, porque é isso que eu acredito mesmo. Agora, é verdade que em algum momento, vai sumir. Agora, isso tem o seu tempo, né? E é bom que seja suave. E eu até sinto que se nós que temos um olhar para o novo, tranquilizarmos o outro e dizer, olha, pode ser suave para os dois lados, eu para a minha mudança do novo, você para o seu dissolver, tipo, não é uma guerra, não é o meu contra o seu. Né? O meu está nascendo, o seu vai ter o seu tempo de duração, e em algum momento vai sumir, como o meu lá na frente vai sumir, porque vai surgir outro. É assim. Né?
E aí acabam as guerras de eu tenho razão ou você tem razão. Né? Eu acho que isso é muito importante. Sim. O Perceber meu Deus sinal é da melhor que o gente. teu, ou o que for. O Deus é único. Exatamente, Não exatamente. há, e tu vês o teu de uma maneira, eu vejo o meu de outra. Ok, mas não é? Lá cá está o unicismo. É, Somos todos isso. E depois temos cada um a sua percepção. Portanto, a consciência é una, mas é modelada por 7 bilhões de almas que é como se houvessem 7 bilhões de mundos, não é? E cada um vê o seu. E eu vejo a Terra assim, vocês sabem, está bem que há um coletivo e que estamos todos a viver uma pandemia, ok, mas uhum. há 7 bilhões de percepções sobre isto tudo, não é? E Sobre nós o mesmo passo. podemos, lá está, ir para a janela a apanhar sol, ouvir uma música e dançar. Eu gostei muito dessa. Isso, né? Tipo, faça com o seu tempo aquilo que é melhor para ti, o que te eleva, né? Eu acho que é um Sim, pouco isso. sim. Falando sobre a Cristina falou sobre a história das crianças, né? No início, a Lu também fala um pouco disso. É, Passando para a Vanessa, que eu acho que tem uma característica muito vincada de quebrar paradigma, porque quando a gente pensa em atleta, a gente pensa o tempo inteiro em quebrar paradigma, né? O que todo mundo faz, em um atleta fica intensificado, porque tem metas, o tempo inteiro, metas muito, muito claras, muito, muito vincadas, e ultrapassa a ideia até de, quando a gente pensa numa prova de qualquer desporto, tem aquela coisa de chegar, né? A chegada, está ali muito, muito forte. Então, é uma vida de quebrar paradigma o tempo inteiro. E quando eu penso nisso, eu penso, né, que visão uma pessoa que viveu quebrando paradigma tem em relação a mudar paradigmas que podem transformar vidas de crianças, de jovens, de desportistas que estão começando. Vanessa, obrigada por ter aceito o convite e vindo para esse talk show. Como é que é isso na tua vida acerca dos paradigmas e como é que tu vê isso para os jovens nesse momento? Está-me a ouvir, Marinela? Perfeito, Sim. perfeito. Primeiro quero agradecer o convite, além de tudo agradecer a estas duas mulheres que estive a ouvir, porque pronto, são aquelas que estão a querer avançar com a mudança e para mim faz-me todo o sentido essa parte tanto da alimentação como do corpo, da doença, que eu acho que sempre foi uma coisa também que me acompanhou bastante e que eu olho muito, por isso desde já um agradecimento bastante grande pelo trabalho delas e pela entrega delas. Agora, em relação a mim, é complicado porque eu tenho um olhar sobre o desporto e sobre aquilo que eu penso, só que é muito, 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 muito lá para a frente, ou seja, é sensível, ou seja, eu acho que o desporto é sensível porque na sociedade nós metemos rótulos a cada coisa, não é? Temos rótulos, existe o desporto, depois existe, sei lá, existe outra coisa qualquer, existe outra coisa qualquer, e todas elas, mais na minha área, o desporto, é um lado muito da competição, não é? É visto como é o primeiro, segundo e terceiro, e tens que ser o melhor, e tens que ser o melhor, e tens que ser o melhor, e isso é que conta, e é só por aí é que vales, e só por aí é que és apreciado, e só por aí é que és o maior. O que é que isto acaba por fazer? O desporto é algo que é muito mental, é uma área que o mental é muito, muito forte, e o emocional por vezes pode ser muito perigoso. E foi algo que eu fiz muito, durante muitos anos. Eu era uma pessoa muito mental, muito racional, e mesmo sendo emotiva, mesmo sendo uma pessoa de emoção, eu fechava muito essa parte, porque sabia que ia ser uma fraqueza para mim se eu realmente deixasse com que essa porta fosse aberta em qualquer situação da minha vida. Então, o que começou a acontecer foi que a parte racional, a minha mente começou mesmo a comandar tudo, não é? Era só a minha mente, ou seja, eu só funcionava mentalmente para qualquer coisa que eu fizesse.
Ou seja, a parte mais intuitiva, a parte minha parte mais de emoção, foi sempre completamente apagada. Ou seja, havia aqui uma separação completa entre, entre a minha emoção e a minha mente. E isso acabou por fazer com que eu entrasse num ciclo completamente vicioso e num padrão completamente vicioso, viciante na minha própria mente. E que ao mesmo tempo acaba por não ser saudável, não é? Porque existe às vezes, eu falo na minha área, começou a haver uma parte da minha vida em que aquilo que eu fazia já não me estava a fazer muito sentido, já não estava a fazer sentido na altura, já não me estava a preencher, já não me estava a sentir bem, já não me estava a dar a dinâmica, já não me estava a achar como se fosse uma brincadeira, já não estava a ser a mesma coisa. E então, ou seja, eu como abafava tanto a minha parte emocional, eu não queria acreditar no que ela me falava, e apenas a minha parte mental era aquela que eu utilizava para ir buscar qualquer tipo de recurso para atingir o meu objetivo, ou seja, tudo era possível. A mente tem um poder muito, muito grande, mas é que de uma dimensão de tanta destruição como um milagre. Mas é assim, em segundos, que ela consegue fazer isso. E eu senti isso na pele completamente. E acho isso fabuloso, acho belo, acho lindo a mente do ser humano, acho que é uma coisa brilhante e adoro-a completamente. Mas que é muito delicada e é tão perfeita que se nós não soubermos a usar da maneira mais correta, pode mesmo nos vir a destruir. E pronto, eu digo isto porquê? Porque não digo que seja, que me destruiu, isso aí o destruiu e depois renovou, mas isso foi à minha custa, não é? Fui eu que fiz todo esse meu próprio percurso para tentar encontrar o meu caminho e para voltar com que as coisas se tornassem mais fáceis para mim. Mas o que é que isto faz com que aconteça? O desporto a mim fez com que eu me tornasse uma separação e não me tornasse uma união dentro de mim. Ou seja, para mim o ser humano, no que eu agora estou a viver e a forma como a minha vida está a mudar, tem que haver sempre a união entre dois pontos que para mim são cruciais, que é o coração e a mente. E essas duas têm que estar sempre muito bem ligadas e têm que ser aprendidas. E quando isso não é sensibilizado, e quando não é ensinado, e quando não é abraçado, e quando não é de certa forma treinado e aberto, pode começar a abrir aqui um buraco que pode ser depois complicado em tu próprio saberes gerir. E isso foi um bocado como aconteceu a mim. O desporto é espetacular porque faz-nos sentir o corpo, faz-nos sentir emoção, faz-nos tirar muita coisa também para fora, faz tudo. O desporto é uma área maravilhosa. Só que bem gerido é bom. Se for mal gerido o desporto ou da competição, que era aquilo que eu fazia, pode ser muito perigoso. Pode ser muito perigoso para o ser humano. Pode ser porque existe muita competição. A competição é a separação que existe no mundo, para mim. Para mim a competição não faz sentido nenhum. E esta forma que este ano nem sequer os Jogos Olímpicos vão ser feitos, epá, eu só disse aleluia, nem sequer deviam ser, nem para o ano sequer, porque as pessoas esqueceram-se aquela bandeira que são cinco anéis de várias cores, aquilo tem um significado enorme, aquilo tem um significado belo, estás a perceber? E foi esquecido os valores, foi esquecido o porquê que começou a haver os jogos. Aquilo era para ser uma diversão, era para ser um contacto de nações, era para ser um contacto de pessoas, de culturas, de tudo isso. Era para ser aprendizagem de cada um, era para ser um jogo, era para ser igual à vida completamente. E começou a ser destruído isso aí. E isso foi muito devido à competição, foi devido às grandes firmas, foi devido às grandes marcas, foi devido a essa
esse montão de coisas, esse mundo todo começou a abrir por aí fora, que começou a arrebentar completamente com estes valores que são aqueles que devem ser ensinados. Nem é preciso ser no desporto, é em qualquer coisa. É por isso que eu não gosto de meter nome muitas vezes às coisas, porque o desporto é movimento. O desporto é movimento do corpo. O desporto é tu aprenderes a movimentar com emoção. O desporto é tu aprenderes a olhar e a sentir a tua mente, a conheceres o corpo, a conheceres a respiração, os batimentos, é alegria, é tudo bom, ou seja, é uma continuidade de movimento que dá na tua vida, é apenas isso, não é mais nada. Agora, quando se acaba por romper essa parte, rompe-se com tudo, corta-se completamente a raiz de um mundo que poderia ser muito mais suave, muito mais cheio de luz e muito mais fácil e não com tanto, sem a tal comparação de um e outro, sem a tal competição de um e outro, sem a tal, porque isso é o que rói tudo. Eu vejo isso da minha parte e para mim as crianças neste momento, se eu fosse, e nem gosto de chamar treinadora, porque lá está, é estar a meter nomes e a mim faz muita confusão isso aí, porque acho que as coisas devem ser tão fluidas, sem haver qualquer tipo de separação, que é como se isso fizesse completamente parte. Se a minha área fosse neste momento eu estar com crianças, a fazê-las estar ligadas ao seu corpo, a única coisa que eu fazia era apenas transmitir esse conhecimento que elas têm corpo, que elas têm emoção, que elas têm apenas isso, não era fazer mais nada. Agora, se uma gostava de correr mais rápido e se uma gostava às vezes de gostar de andar mais rápido, que se fosse melhor, tudo bem, tranquilo, isso aí não havia mal nenhum, mas que isso não fosse o foco dessa pessoa para ser apenas aquilo, porque se não for a melhor, a vida dela já não faz sentido e que tem que ser a melhor. Não é aí, não é aí que está o ponto, não é aí que está a inovação, não é aí que está. A mim faz muita confusão, a mim dói-me bastante e a mim não faz de certo modo nenhuma forma para mim de meter miúdos novos de repente a subirem a pódios em ter primeiro, segundo, terceiro. Eu sinceramente, às vezes gostava que as provas não tivessem primeiro, nem segundo, nem terceiro, a ver o que é que acontecia. Só para ver. Nem sequer tinham. Só para ver o que acontecia. Porque é tudo uma questão de perspectiva de ver as coisas. Ou seja, o que eu quero dizer com isto é que estes pontos todos que nós metemos na nossa vida, seja no desporto ou em outra coisa qualquer, isto apenas são, como é que é dizer, são oportunidades de nós explorarmos mais um bocadinho a vida, são oportunidades que nós temos de gozar a vida, de estar aqui de uma maneira diferente, mas estar a usufruir de tudo isto. E não é para nos estar a escravizar, nem estar a massacrar por causa de um lugar, ou por causa de um relacionamento, ou por causa de um país, ou por causa do que seja. Não é por aí. Não é por aí, porque senão para isso fazia-se aí robôs e começava-se a fazer partidas de robôs, mas nem assim os robôs, nem isso ia dar assim, porque o humano ia estar sempre a fazer esquemas. Por isso, a minha visão é mesmo essa. Para mim, a competitividade exagerada é a competitividade que existe no mundo, nas coisas. São muito o que escraviza o ser humano, muitas vezes, a ficar ali. E nós vemos isso em várias coisas. Vemos as pessoas, tanto no dinheiro, vemos as pessoas vemos em tudo, até nas famílias, como pai, mãe, filho.
são pessoas sempre a competir um com o outro, sempre a competir um com o outro, então criamos ali barreiras, criamos a barreira, criamos ali e não existe a fluidez, não existe a fluidez, e para mim é esse contacto que deve ser dado no desporto, é tipo, é olhar além daquilo que está escrito, é olhar além daquilo que foi ensinado, é olhar além daquilo dos todos os paradigmas que neste momento foram completamente instituídos no mundo com o desporto. Por isso é algo que é muito, muito, muito sensível. Eu acho que é uma parte muito sensível e era como tu estavas a dizer até agora, que as coisas não são mudadas assim de repente, nem são... mas cada um pode fazer, viver da maneira que quer e acreditando e falar da forma que acredita e não dar contributo para aquilo que já não faz sentido. Porque se continuarmos a dar contributo para aquilo que é como estavas a dizer, se realmente voltamos para lá outra vez, ou seja, é tipo, mas afinal, ou seja, é ter mesmo uma ação e ter mesmo coragem de dizer, pá, não, isto acabou, isto não é por aqui, e para as novas gerações, e para o mundo melhor, e para os miúdos que vêm a seguir, eu quero que seja assim. E é por aí que eu vejo que todas nós passamos por os nossos pais, os nossos avós, todas as gerações passaram por coisas que passaram. Nós estamos aqui agora para fazermos igual às gerações que vêm novas, porque isso é a minha forma que eu vejo. E pronto, não sei se foi um bocado, não sabia bem como é que haveria de abordar isto, sinceramente, Marinela, mas se alguma coisa... Acho que tem uma palavra que tu usa, né, que resume bastante tudo aquilo que você traz, que é quando você fala da coragem, né? Coragem é agir com o coração. Claro. E toda vez que eu estou distanciada da minha ação com o coração, eu posso estar muitas vezes na competição. Uhum. Porque eu estou na dinâmica do medo, eu estou na dinâmica da escassez. Quando a gente fala em competição e cita isso que você falou, o primeiro, o segundo, o terceiro lugar, você está dizendo só há 3 lugares. Uhum. Não importa que haja um pelotão de 500 pessoas, só há 3 lugares. Então, eu estou dizendo há uma escassez, falta. Exatamente. E se falta, tem competição. Exatamente. Se eu digo que só tem uma sardinha, tem competição. Né? Se eu digo que só tem amor para um, tem competição. Se eu digo... É assim. Então, enquanto nós alimentarmos que falta, vamos alimentar a competição. Claro. Que se falta, eu quero sobreviver. Então, eu vou ter que brigar por essa sardinha, eu vou ter que brigar por esse primeiro lugar, eu vou ter que brigar, porque falta. Exatamente. Quando a gente começar a perceber que mesmo no desporto, a grande competição é com você mesmo, porque você que se coloca o limite, você que tem que ultrapassar esse limite, é algo que só você sente, é uma relação de você com você mesmo. E aí eu vou perceber que já não faz mais sentido competir com o outro. Porque eu até posso competir com o outro e até chegar em primeiro lugar. Mas o que eu sinto diz respeito só a mim. E eu posso sentir que eu não ultrapassei nada, que eu não venci nada, se aquilo não foi o limite que eu coloquei para mim, para ultrapassar. Aos olhos do outro, eu estou até na frente dele, eu até ganhei. Mas às vezes, aos meus olhos, eu continuo no mesmo ponto onde eu estou. Exatamente. É essa a questão. E quando a gente fala de competição, a gente logo precisa olhar o que falta aqui para haver a competição. Porque se eu estou num sentimento de união, eu consigo vibrar no ganha-ganha. Então, todo mundo ganha. Repara, nós estamos aqui, né, às 4. Quem é que ganha? Todo mundo. Todo mundo. E isso não importa sobre o que quem está falando. É um ganho. Claro. Porque a gente sai daqui nutrida.
muito mais do que entrou. Então, todo mundo ganhou. Agora, trazer isso para o dia a dia, e quando eu penso em relação às crianças, eu penso que as nossas crianças já nascem incentivadas de Para que competição. falta alguma coisa. Exatamente. E aí eu vou entrar na competição. E por que que elas trazem isso? Porque elas estão sendo emocionalmente educadas, muitas vezes por pais que sentem a falta Uhum. e não querem que os filhos também sintam essa falta. Então dizem para eles, competam, se vocês entrarem numa competição e ganharem, vocês vão ter mais nota, mais reconhecimento, quem sabe no futuro mais trabalho, quiçá mais dinheiro, é isso. Então, a minha falta, que eu, como pai e como mãe, sentimos, você não vai sentir. Então, entra nessa competição que é estar na vida. Não é nada disso, né? Mas é uma dor falando para outra. Tá todo mundo achando que falta. É isso. Então, eu acho que esse é o ponto, né? E quando a gente pensa em desporto, quando você disse das grandes marcas, as grandes marcas nutrem, né? De alguma forma nutre. Então está dizendo, olha, se você não se portar como eu gostaria, eu te tiro aquilo que eu te dou, que eu te nutro. E aí, mesmo que você queira entrar no registro que eu não quero competir, eu não preciso competir, as grandes marcas dizem, olha aqui, pode até não competir, mas se você não competir, eu te tiro. Tu entra em desnutrição. Você fala, não, 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 eu não quero passar por esse problema, eu não quero entrar na sobrevivência, o que eu tenho que fazer? Competir. E aí tu entra de novo. É. É isso. Eu É um vejo, todo, né? eu há uma coisa que para mim faz-me ver completamente aquilo que nós somos e aquilo que nós não aprendemos, que é a natureza para mim. A natureza é tipo, ela não compete com ninguém, não pede nada a ninguém e não, ela apenas vem. Vem e vem com toda a força, vem com todo o power, vem com toda a abundância, aquilo vem com toda a beleza, vem com todo o amor, tudo, mas vem mesmo com tudo. E qualquer coisa que tu vejas que nós vejamos na natureza, e se formos, ela só vem, só dá bom, ou dá-te sombra, ou dá-te alimento, ou dá tudo. Opa, uma coisa incrível, é tipo, é tipo, pá, percebe? Por isso é isto aqui que quando nós nascemos não metemos a mão. E eu sinto isto porque às vezes sinto mesmo, epá, como é que eu nunca vi isto? Como é que eu nunca vi que tinha isto ao meu lado? Como é que eu nunca vi que tenho isto debaixo dos meus pés? Tenho este amor, tenho esta abundância, sem pedir nada. Eu não pedi nada e tipo, pum, está aqui. Olho para cima e pum, Generosidade. está ali. Percebes? E é tipo, o que é a competição? O que é o dinheiro? O que é... Ok, isso é tudo fixe, o dinheiro, tudo ok. Mas o que é isso perante isto? Perante esta riqueza, para mim é tipo, fogo, não me tirem isto, não me tirem isto, não me tirem este sol que eu vejo, não me tirem esta terra que eu meto os pés, não me tirem... A minha é... Puf. E então, esse sentimento que dá, que a terra a mim, que a mim me dá, esse sentimento que para mim, esse sentimento não, esta coisa aqui no coração, e no corpo, é isto que eu sinto no corpo, que é este amor, é esta nutrição, é este aconchego, é esta certeza, é esta coragem, é esta verdade. Isso é que tem que entrar logo dentro das crianças que mal nascem, porque a natureza não tem impossíveis, ela não tem, ela apenas vem e, e transforma-se e não está preocupada com mais nada e é isso, foi isso que foi esquecido, foi essa terra que foi esquecida, eu digo isso porque a mim neste momento isso está-me a fazer, era isso que se eu a transmitir a miúdos, transmitir a crianças, era isso. Não, sem interessar o que é que elas queiram fazer, mas a não esquecerem este sentimento, a não esquecerem esta coisa que faz mesmo te respirares e fica novamente
pá, centrada e dizer, ok, já sei o que é que sou. E a minha é isso que eu quero passar às novas gerações, independentemente, claro que depois as coisas mais esportivas e todas as aventuras, tudo bem, só que é não esquecer isso. Para mim é não esquecerem o contacto ali com o coração, com a mente, com esta energia que para mim o amor é aquela energia que nunca pode ser, nunca pode ser esquecida. Nunca pode ser esquecida, é o antídoto para tudo. E a mim vai ser sempre essa luta. Não é luta, mas é tipo a palavra que eu quero levar, percebes? É aquilo que eu quero transmitir, é a energia que eu quero transmitir, é aquilo que eu quero tocar nas pessoas. E por isso, o resto, para mim, tipo, o desporto é uma coisa que é tipo, vá lá, pronto, é tipo um sininho que chama. Mas depois o que está dentro daquilo é muito mais. E isso é que eu quero transmitir, percebes? É isso que a mim faz. E nem consigo tipo, transmitir, nem consigo mostrar, nem consigo falar o que é essa energia. Não consigo, porque é tipo. É como se tivesse tipo, não sei, mas como se tivesse com o mundo dentro de mim, não sei. É como se tivesse toda a força que fosse preciso para curar tudo e não sei o quê. E é isso, percebes? É isso que eu quero fazer. Que eu quero fazer, não, que eu gostava de transmitir aí às pessoas, independentemente de desporto, na minha área de desporto, é isso. Ok. Grata, Vanessa, grata. Cristina, Luísa, querem complementar alguma coisa acerca dessa Sim, energia que a Vanessa trouxe? sim. Diz, Cris. Gratidão, claro. Uma gratidão enorme por este saber de experiência feito, que é o mais importante de tudo, e voltamos ao mesmo, ok? A ciência experimenta isto e aquilo, mas depois há o saber de experiência feito. Eu passei por isto, eu vivi isto, eu sei em todas as células do meu corpo que é assim. E estou a falar do coração, estou a falar daquilo que eu passei, de que eu sei que é assim. E isto é um exemplo extraordinário. Depois o que a Vanessa nos esteve a dizer de a nossa mente e as nossas emoções podem ser a nossa própria destruição ou a nossa própria cura. Podem ser doença e cura. Lá está o efeito placebo ou o efeito de nocebo. Nós somos o nosso próprio placebo ou o nosso próprio nocebo, não é? E em qualquer área, e ela trouxe-nos isto de uma forma nua e crua. Obrigada, fantástico mesmo. E é esta que eu compartilho completamente com ela, esta reverência pela natureza, não é? Que é obrigada também fez uma grande ressonância e por falar em ressonância, voltar ao princípio quando a Marinélia fala num livro chamado Curar e nesta coerência cardíaca, não é? Nesta ressonância aqui, nisto que vem daqui e que neste momento nós estamos todos a viver, que nos mantenhamos assim, como nós as quatro aqui, conscientes, tranquilas, em paz, realizadas e prontas para servir. Obrigada, muito obrigada mesmo. Grata. Uau, grata, Cris. É mesmo essa palavra que me vem, é servir, né? Tipo, podem me impedir de fazer qualquer coisa, né? Mas não me impeçam de servir, porque é só assim que faz sentido. É só assim que faz sentido. Só assim que faz sentido os livros que eu li, só assim que faz sentido os cursos que eu fiz, só assim que faz sentido o tanto de terapia que eu já fiz em mim mesmo. Só isso faz sentido. Só assim faz sentido. Só isso faz sentido. Porque se não é para servir, nem que seja de inspiração, não valeu de nada. Nem que seja a meditar. É isso. Na cura disto tudo. Sim, é mesmo isso. É mesmo isso que tudo, faz toda a diferença. É do estar aqui. É mesmo isso.
a Luísa estava falando sobre, né, a transição, né? Tem uma pergunta aqui para ela sobre como se faz a transição, né, de uma comida tradicional, carnívora, para uma comida onde a gente se relaciona com a natureza de outra forma. Eu acho que é uma pergunta que anda sempre, né? Acho que é quase aquelas perguntas que não querem calar, que é uma transição, tal como os paradigmas, o antigo que morre, o outro que vem chegando. Eu imagino que seja mesmo essa palavra, né? Mais do que uma mudança, é uma transição, e imagino que seja algo que tem que ser em paz, né? Em harmonia, em equilíbrio, sem sofrimento, né? Porque por mais que seja para um bem comum, certo sofrimento começa a perder, né, o valor. Então, eu acho que isso é interessante. Luísa, tu gostaria de responder isso? Como é que faz essa transição? Sim, sim. Para mim, eu acho que para todos também não é para ser sofrido, não é para ser sofrido. Para mim não foi sofrido. A alimentação e toda a transição foi uma coisa consequente de uma consciência. Então eu fui construindo uma consciência. Tudo que a Cristina falou para mim foi muito do tipo, uau, é isso mesmo, uau, é isso. E foi isso que eu fui entendendo na medicina, e foi isso que eu fui entendendo na nossa responsabilidade pela nossa saúde. Acho que falta muito isso. E para mim, a construção de um novo paradigma vem de um passo a passo, vai inclui novos sabores, inclui novas receitas, inclui um dia da semana em que você consegue construir uma alimentação que você tenha total nutrição daquilo ali que você está conseguindo construir. Então, acho que é passo a passo. Não é fácil, não é fácil. Para mim foi fácil por causa de questões motivacionais em relação à mudança da alimentação. E eu sei completamente que não é fácil. Então, vai com calma, sabe? Vai tentando, vai buscando informação, mas você tem completa e total habilidade para construir uma alimentação completamente diferente do que a gente está construindo a partir de então, sabe? É uma completa construção, sabe? De uma forma de alimentação. Então, é com calma. É isso que eu tenho para dizer. Só que com calma, vai incluindo, não remove. Remoção para mim é muito sofrido. Retirar coisas para mim é muito sofrido. Tira coisa, bota outra, não bota nada, só inclui. Inclui novas formas de alimentar, inclui novas formas de receita, inclui novas formas de olhar para o alimento. E você vai perceber que nem vai dar tempo para você ver para a forma antiga. Então, inclui receitas, inclui um dia da semana que você não vai botar animal na sua alimentação, inclui. Você vai ver que você vai ficar muito mais saudável, muito mais tudo. E é isso. Uau! Fantástico esse olhar da inclusão, né? É mesmo fabuloso trazer essa consciência da inclusão, que é o oposto do que eu estava dizendo antes, que a escassez gera competição. Se eu retiro coisas, vai ativar em mim a sensação de sobrevivente. Eu vou brigar com isso. E muitas vezes a energia que eu vou levantar é uma energia tão visceral ao retirar uma coisa que vai fazer com que eu não consiga ficar nessa energia muito tempo e eu vou trazer aquela coisa de novo. Porque eu não vou aguentar. Agora, quando eu penso em incluir, eu penso em ganhar. Quer dizer, eu já me alimento assim e ainda ganho isso. Saúde também. Né? É fantástico isso. Que vai fazer com que eu tenha muito prazer, porque todo mundo quer receber. Né? Então, se eu vou incluir na minha alimentação,
eu vou ganhar com essa minha nova escolha, eu vou querer fazer mais vezes essa escolha, que eu vou ganhar. E eu acho que isso é um conceito muito legal, que destoa muito da rigidez, do tira isso, porque isso não inclui, é uma dança, né, muito mais amoroso, e aí a gente vai ver realmente aquilo que faz sentido, porque o paladar vai mudar, o prazer também, o depois também vai mudar, porque dependente de que alimentação a gente ingira, depois, né, tem um peso ou uma leveza, então tudo isso vai dar um outro sentido. E é a ideia da inclusão. Isso é fantástico. Acho que, em relação a essa temática das emoções, né, e a alimentação, a ideia do incluir é uma emoção muito boa de se sentir. Então, se eu imaginar em que cada refeição eu vou estar incluindo coisas, eu vou estar ganhando coisas, eu vou ter muito mais desejo de ter esse tipo de alimentação implementada na minha vida. Fantástico, fantástico. Olha, eu amei, foi, Eu também. sabe, Obrigada. demais, demais, foi mesmo bom. Eu Há tô- uma coisa que eu digo muito para mim, né, e às vezes partilho isso para as pessoas, eu peço, né, mostre-me o caminho, mostre-me o caminho, mostre-me o caminho. E esse projeto faz parte desses meus pedidos, de mostre-me o caminho, mostre-me o caminho. E quando eu penso nas pessoas estarem aqui, eu penso isso, mostre-me o caminho. Porque mesmo sem eu saber, algo maior está sendo construído e vai entregar para quem está do outro lado exatamente o que as pessoas precisam. E hoje isso, sabe, me deu mesmo de novo a certeza de mostre-me o caminho. É a única coisa que eu tenho que saber é pedir para me mostrar o caminho, porque o resto acontece, faz e é bom para todos. Sim. Obrigada. Muito grata, muito, muito, muito Obrigada. grata. Todas e todos que estiveram aí, é uma bênção poder partilhar um serviço com pessoas tão fabulosas e com pessoas tão disponíveis ao vivo. Fiquem bem, tenham um resto de noite boa, descansem, escolham coisas boas. Sol, música, dança, pintura, gente de boa onda. É disso que a gente precisa. Mesmo. Obrigada. Grata, linda. Tchau. Muito Adeus, obrigada. Luísa. Adeus, Luísa. Tchau. Um beijo. Beijo.